Olá, queridos irmãos do Centro Espírita Luz e Conforto. Aqui é a Raíssa, do Centro Espírita Apóstolos do Bem. Sejam bem-vindos. Hoje falaremos sobre evolução, um plano divino. E antes de começarmos, vos convido para fazermos uma oração em forma de música. Acredite, estou aqui ao teu lado e vou te ouvir. Venho consolar teu coração. Fale-me do teu sofrer, busque a mim, basta querer. Posso restaurar a tua vida. Aleluia, 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 aleluia. Homens fracos, creio em mim, toda dor há de ter fim. Sou de Deus e trago a luz ao mundo. Todo pranto há de secar, a esperança vai brotar. Sinta minha presença em tua vida. Aleluia, 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 aleluia. Sou o Cristo Consolador, mensageiro do amor. Junto a mim encontrarás abrigo. Nas tormentas e na dor, não desista, lá estou. Trago a esperança, sou amor. Aleluia, 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 aleluia. Todos num só coração, as nações se dando as mãos, somos todos filhos do Senhor. Sai o ódio, entra o amor, vai a guerra, nasce a flor, então cantaremos aleluia, 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 Evolução, um plano divino. Vocês já pararam para se perguntar por que o Espiritismo nasceu na França, mas criou raízes e gerou muitos frutos aqui no nosso Brasil?
De acordo com o censo de 2010, nós somos 3,8 milhões de espíritas autodeclarados e 30 milhões de simpatizantes, enquanto o movimento espírita na França mantém apenas alguns milhares de seguidores. O espiritismo na França é um bebezinho engatinhando. E para a gente entender isso melhor, precisamos falar de planejamento. O que é planejar? Planejar é decidir com antecedência o que fazer, como fazê-lo, quando fazê-lo e quem deve fazê-lo. O planejamento cobre o espaço entre onde estamos e para onde queremos ir. Torna possível a ocorrência de eventos que, em caso contrário, não aconteceriam. Embora o futuro não seja exato, e fatores incontroláveis podem interferir com os planos mais bem formulados, a menos que haja planejamento, os eventos serão deixados totalmente ao sabor do acaso. Planejamento é um processo intelectual exigente, requer determinação consciente das alternativas de ação e a fundamentação de decisões em finalidades, conhecimentos e estimativas cuidadosas. Muito bem, mas o que é essa definição longa de administração tem a ver com o espiritismo? Lá no livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, Humberto de Campos conta por que não foi por acaso que o espiritismo vingou no Brasil. Havia um planejamento da espiritualidade, que é mestra em planejamento, antes mesmo da publicação das obras básicas. O Livro dos Espíritos foi publicado em 1857. Então, esse planejamento estava ocorrendo quando Kardec tinha os seus 30 aninhos. Antes dessa época, quando prestes a findar o primeiro reinado, 1822 a 1831, Ismael, o mentor espiritual do nosso Brasil, reúne no espaço os seus companheiros de luta e uma assembleia de espíritos e esclarece sobre os seus objetivos. Irmãos, o século atual, como sabeis, vai ser assinalado pelo advento do Consolador à face da terra. É preciso, pois, preparemos o terreno para sua estabilidade moral nesses instantes decisivos dos seus destinos. Numerosas fileiras de missionários encontram-se disseminadas entre as nações da terra, com o fim de levantar a palavra da Boa Nova do Senhor, esclarecendo os postulados científicos que surgirão neste século nos círculos da cultura terrestre. Concentraremos agora os nossos esforços na terra do Evangelho, para que possamos plantar no coração de seus filhos as sementes benditas que mais tarde frutificarão no solo abençoado do Cruzeiro. Se as verdades novas devem surgir primeiramente, segundo os imperativos da lei natural, nos centros culturais do velho mundo, é na pátria do Evangelho que lhes vamos dar a vida, aplicando-as na edificação dos monumentos triunfais do Salvador. Alguns dos nossos auxiliares já se encontram na terra, esperando o toque de reunir de nossas falanges de trabalhadores devotados, sob a direção compassiva e misericordiosa do Divino Mestre. Então, encaminhando-se para um dos dedicados fiéis, falou assim: descerás às lutas terrestres com o objetivo de concentrar as nossas energias no país do Cruzeiro, dirigindo-as para o alvo sagrado dos nossos esforços. Este era Bezerra de Menezes, o médico dos pobres, que estaria reencarnando estrategicamente.
Isso não só no Brasil, mas em todo o mundo. Espíritos de escola são enviados em todos os tempos para nos ajudar a desenvolver o Evangelho dentro dos nossos corações. E olha a nossa responsabilidade enquanto Brasil. O Brasil foi escolhido como a pátria do Evangelho. A espiritualidade nos escolheu para ser o coração do mundo. E aí imagina então como foi um planejamento para a vinda do Cristo. Se em tudo na espiritualidade nós temos um planejamento, imaginem como foi o trabalho para que o Cristo pudesse encarnar na Terra. No reinado de Augusto, iniciou uma era relativa de paz, conhecida na história como Pax Romana. Apesar de contínuas guerras de expansão nas fronteiras imperiais e uma guerra civil de 1 ano devido à sucessão imperial, o mundo romano esteve praticamente livre de conflitos em larga escala por mais de 2 séculos. Então imaginem durante séculos essa preparação da espiritualidade para que o Cristo pudesse nascer em um ambiente de mais paz, mais pacífico possível para aquela época. E se houve um planejamento para a vinda do Cristo, também houve um planejamento para a vinda dos apóstolos. Os apóstolos não foram escolhidos por acaso, eles foram escolhidos a dedo. E aí, eu pergunto a vocês, quais foram os requisitos para se tornar um apóstolo? Lá na espiritualidade, o que será que o Cristo exigiu daqueles espíritos para que eles se tornassem apóstolos? Quando a gente faz uma entrevista de emprego, tem os requisitos para o emprego? Quais os requisitos para o cargo do apostolado? Quando Jesus reúne os apóstolos aqui na Terra, lá no Boa Nova, Humberto de Campos nos conta que ele deu algumas recomendações iniciais ao trabalho. E com a voz mansa, Jesus diz aos seus apóstolos: não tomareis o caminho largo por onde anda toda a gente, levada pelos interesses fáceis e inferiores. Também não penetrareis nos centros de discussões estéreis. Ide antes em busca das ovelhas perdidas da casa do nosso Pai, que se encontram em aflição e voluntariamente desterradas do seu divino amor. Trabalhai em curar os enfermos, limpar os leprosos, ressuscitar os que estão mortos nas sombras do crime ou das desilusões ingratas do mundo. Esclarecei todos os espíritos que se encontram em trevas, dando de graça o que de graça vos é concedido. Quando penetrardes em alguma casa, saudai-a com amor. Se essa casa merecer as bênçãos da vossa dedicação, desça sobre ela a vossa paz. Se, porém, não for digna, torne essa mesma paz aos vossos corações. Se ninguém vos receber, nem desejar ouvir as vossas instruções, retirai-vos, sacudindo o pó dos vossos pés. E por aí vai. Jesus dá várias recomendações e eu recomendo que leiam o livro Boa Nova, cheio de histórias maravilhosas sobre a época do Cristo. Não temais, pois, porque um homem vale mais do que muitos passarinhos. Empregai-vos no amor do Evangelho, e qualquer de vós que me confessar diante dos homens, eu o confessarei igualmente diante de meu Pai que está nos céus. Mas, gente, os apóstolos, os 12 escolhidos, conseguiram cumprir com essas normas de ação durante a sua existência? No mesmo livro Boa Nova, Humberto escreve
que o reduzido grupo de companheiros do Messias experimentou a princípio certas dificuldades para harmonizar-se. Hoje, nós não temos mais problemas nos centros espíritas, mas acreditem se quiser, os apóstolos tinham dificuldades para harmonizar-se. Pequeninas contendas geravam a separatividade entre eles. De vez em quando, o mestre os surpreendia em discussões inúteis sobre qual deles seria o maior no reino de Deus. Então imaginem os apóstolos discutindo quem era o maior, quem sabia mais sobre o Evangelho de Jesus, quem que era mais amado pelo próprio Jesus, gerando ali pequenos conflitos internos. E aí a gente se pergunta por que Jesus escolheu estes homens em grande maioria simples e com essas más tendências a serem trabalhadas. Simão, chamado Pedro, era um simples pescador. E Simão era orgulhoso. Quando Jesus quis lavar os seus pés, ele disse: "Nunca me lavarás os pés." Era crítico. Na última noite que passaram juntos, ele disse a Jesus: "Ainda que todos se escandalizem, eu jamais." Mas acabou negando o Cristo 3 vezes. Era agressivo. Quando Jesus foi preso, Simão pega uma espadinha e corta a orelha de um dos soldados. E aí Jesus lhe diz: "Embainha a tua espada, porque todos os que lançarem mão da espada, a espada morrerão." Tomé, onde estava a fé de Tomé, que quando Jesus retorna, precisava tocar para acreditar. Judas Tadeu, era inseguro. No livro Jesus no Lar, nos conta que ele pensava: como ensinar a verdade se eu ainda me sinto inclinado à mentira? Com que títulos vou transmitir o bem quando eu ainda me reconheço arraigado ao mal? Como exaltar a espiritualidade divina se a animalidade grita mais alto em minha própria natureza? E Judas Iscariotes, que era ganancioso. Lá no início do trabalho, Judas fala, conversando com Tiago, fala assim: "Tiago, não acha que Jesus é demasiado simples? Não considera as oportunidades?" Ainda hoje tive a atenção reclamada por doutores da lei que me fizeram sentir a inutilidade das pregações evangélicas, sempre levadas a efeito entre as pessoas mais ignorantes e desclassificadas. E Judas entrega Jesus por 30 moedas. Por que Jesus, sabendo destas más tendências dos apóstolos, ainda assim os escolheu? Um sentimento me ronda, não sei dizer, tudo é novo pra mim. Meu coração se renova, sinto a esperança invadir o meu ser. Quero ser manso, ser limpo, ser justo e pobre de espírito ser. Tua palavra me sonda, me conta do reino que
Eu te ofereço meu pranto, as dores da alma que quer renascer. Eu ouvi tua voz, teu falar me encantou, que segui caminhar, que saber pra onde vou. Eis-me aqui, minha dor sereno. Eu ouvi tua voz, teu falar me encantou, que segui caminhar, que saber pra onde vou. Eis-me aqui, minha dor sereno. Jesus enxergava muito além do corpo, o potencial do espírito. Jesus enxergava as dores da alma que quer renascer, não apenas daquelas 12 almas, dos 12 apóstolos, mas da humanidade inteira. Nós somos Pedros, somos Tiago, somos Joões, somos Judas também. E nós podemos estar perdidos no erro, mas uma hora a gente cansa. Uma hora nós queremos abandonar o homem velho e recomeçar. E Jesus planejou trazer a boa nova com o auxílio dos apóstolos, mostrando na prática que o verdadeiro cristão não é perfeito, mas é aquele que se esforça para dominar as más tendências. Então imaginem se o Cristo tivesse escolhido espíritos perfeitos, talvez teria distanciado o cristianismo da humanidade. Planejamento. E dentro do planejamento do Cristo, será que Judas tinha a missão de o trair? Será que a história de Judas poderia ter tido um fim diferente? No início do apostolado, Judas, em conversa com Jesus, pergunta a ele: Senhor, os vossos planos são justos e preciosos. Entretanto, é razoável considerarmos que nada poderemos edificar sem a contribuição de algum dinheiro. Então Judas já estava ali planejando como estabelecer o cristianismo na terra e pensando no dinheiro. E Jesus responde: será que Deus precisou das riquezas precárias para construir as belezas do mundo? Em mãos que saibam dominá-lo, o dinheiro é um instrumento útil, mas nunca será tudo, porque acima dos tesouros perecíveis está o amor com os seus infinitos recursos. Põe em prática a tua lembrança, mas tem cuidado com a tentação das posses materiais. E Judas, ali mesmo, entregou a primeira coleta entre os discípulos e falou a Jesus: Senhor, a bolsa é pequenina, mas constitui o primeiro passo para que possa se realizar alguma coisa. Judas estava orgulhoso de ter juntado um dinheirinho entregado ao mestre. E Jesus olhou para ele e falou: sim, Judas, a bolsa é pequenina, contudo, permita a Deus que nunca sucumbas ao seu peso. Então Jesus havia alertado Judas sobre a sua má tendência.
Mas Judas não teve olhos para ver, não teve ouvidos para ouvir. Lá no Livro dos Espíritos, pergunta 258. No estado errante, antes da nova existência corpórea, o espírito tem consciência e previsão do que vai acontecer durante a vida? E os espíritos respondem: ele mesmo escolhe o gênero de provas que deseja sofrer. Nisto consiste o seu livre-arbítrio. Pergunta 259. Se o espírito escolhe o gênero das provas que deve sofrer, todas as tribulações da vida foram previstas e escolhidas por nós? Todas não, pois não se pode dizer que escolhestes e previstes tudo o que vos acontece no mundo, até as menores coisas. Escolheste o gênero das provas. Os detalhes são consequências da posição escolhida e, frequentemente, nas vossas próprias ações. Então Judas, ele conhecia a sua má inclinação, ele conhecia a sua tendência a valorizar ao extremo o dinheiro, os bens materiais, e ele reencarnou na circunstância ideal para poder combater essa má tendência. Não, Judas não tinha a missão de entregar Jesus, mas tinha o dever de combater essa sua má tendência. E assim foi colocado como tesoureiro do grupo. E aí nós paramos para pensar como será que foi o nosso planejamento espiritual? O que será que está no nosso plano de vida? Todos nós fazemos planejamentos a curto prazo, né? Quando chega o ano novo, a gente escreve as resoluções para o novo ano. Todo planejamento requer um objetivo. E a longo prazo, qual que é o nosso objetivo? Daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, daqui a 100 anos, 200, daqui a 2000 anos, qual é o nosso objetivo? Os espíritos já nos dizem que todos fomos criados simples e ignorantes. Nenhum foi criado bom ou mal. Isso é fruto das nossas decisões, do nosso livre-arbítrio. E não há espíritos que ficarão perpetuamente nas classes inferiores. Como dizem os espíritos lá na questão 116, todos se tornarão perfeitos. Então, qual é o nosso objetivo a longo prazo? É a perfeição. Todos seremos homens de bem. Teremos os nossos corações dotados do mais puro amor. E aí, o que será que nós pedimos para aprender nessa encarnação? Judas queria dominar a sua ganância. O que será que nós pedimos para aprender? Talvez a lidar com orgulho, podemos ter recebido dinheiro, poder, talvez a humildade, nascendo na pobreza, o autocontrole, nascendo com a beleza, a fé, quando nós nos despedimos dos nossos entes queridos, que continuam vivendo na espiritualidade, os vícios, a paciência. Então, durante toda a nossa vida, nós vamos atraindo situações que nos tornarão mais fortes emocionalmente. E aí, quando nós pensamos em um objetivo a longo prazo, nós devemos nos questionar como eu quero estar espiritualmente, como eu quero estar emocionalmente daqui a 1 ano, daqui a 2 anos, o que eu preciso fazer para chegar lá? Diminuir a fofoca, passar menos tempo falando mal das pessoas, admirar mais as pessoas, demonstrar mais afeto, iniciar um grupo de estudos no centro espírita, usar menos o celular, aproveitar mais as pessoas. Jesus mesmo disse: eu não vim trazer a paz, eu vim trazer a espada. Só que a espada do Cristo é uma espada diferente, é uma espada simbólica. Não é a guerra exterior, mas é uma guerra dentro de nós, porque os nossos inimigos
estão dentro de nós o orgulho, a intemperança, o egoísmo, a animalidade. E lá na questão 919 do Livro dos Espíritos, nos é dito qual é o meio prático mais eficaz para se melhorar nesta vida e resistir ao arrastamento do mal. Melhorar no âmago de si mesmo. É um processo árduo, uma tarefa dolorosa. O trabalho mais difícil é o trabalho sobre si mesmo. Porque nós somos todos luz e sombra neste planeta. E quando nós nos aprofundamos em nós mesmos, nós encontramos o que esperávamos, junto com tantos outros conteúdos que nem imaginávamos ter. Judas, ele não tinha a missão de trair Jesus, mas as consequências da sua missão o levaram ao ato de suicídio pelo arrependimento. E o Cristo, no início do seu apostolado, já o havia alertado da sua tendência, mas ele preferiu não ouvir. Como será que nós estamos nos enxergando? Como eu estou me sentindo hoje? Como eu quero me sentir? O que é que a vida quer me ensinar com as lições que eu estou vivendo hoje? Quais são as minhas más inclinações? Quais são os meus talentos, as minhas potencialidades? Como eu posso ajudar a tornar o mundo ao meu redor melhor? Judas traiu Jesus, suicidou-se, mas na justiça divina nós temos a bênção da reencarnação. Em 1412, Judas reencarna como Joana d'Arc, médium que recebia mensagens da espiritualidade e foi orientada a entrar para o exército francês e ajudar a libertar o seu reino dos invasores ingleses na Guerra dos 100 Anos. E nessa existência, Judas teve tantos desafios e ele superou e cumpriu o seu planejamento com tanta resignação e piedade que essa foi a sua última encarnação na Terra. Última encarnação em 1412. Desde esse dia em que me entreguei por amor do Cristo a todos os tormentos e infâmias que me aviltavam, com resignação e piedade pelos meus verdugos, fechei o círculo das minhas dolorosas reencarnações na Terra, sentindo na fronte o ósculo do perdão da minha própria consciência. Dito pelo próprio Judas no livro Crônicas de Além Túmulo, escrito por Humberto de Campos. Nesse mesmo livro, olha que lindo, Humberto estava nas margens do Cedron, um vale em Jerusalém, e ele enxerga um homem sentado sobre uma pedra. E aí um espírito chega até ele e fala: "Sabe quem é este?" Murmurou alguém aos seus ouvidos: "Este é Judas." "Judas?" disse Humberto. "Sim. Os espíritos apreciam às vezes, não obstante o progresso que já alcançaram, volver atrás, visitando os sítios onde se engrandeceram ou prevaricaram, sentindo-se momentaneamente transportados aos tempos idos." E aí Humberto descreve: "Aquela figura de homem magnetizava-me. Eu não estou ainda livre da curiosidade do repórter," ele falando em espírito, "mas entre as minhas maldades de pecador e a perfeição de Judas existia um abismo. O meu atrevimento, porém, e a santa humildade de seu coração ligaram-se para que eu o atravessasse procurando ouvi-lo." Então Humberto descreve que entre ele e Judas e a perfeição de Judas existia um abismo. Esse é o nosso destino, a perfeição. Por que nós estamos aqui assistindo uma palestra, buscando a espiritualidade? Se nós estamos aqui, é porque, como Judas, nós sim erramos,
mas nós queremos renascer, nós queremos recomeçar, nós temos sede de paz. E o Espiritismo é um guia que abre os nossos olhos para a busca dos valores, das conquistas que são eternas, o planejamento de longo prazo. E nós não estamos sozinhos nessa caminhada, embora a maioria de nós não veja, cada um de nós tem um anjo da guarda, um espírito protetor que conhece o nosso planejamento reencarnatório e está sempre ao nosso lado, nos inspirando pelo caminho, para que sejamos capazes de transformar as nossas más tendências e espalhar mais amor. Então, que nós possamos escutá-los, que em oração nós mantenhamos a conexão com estes benfeitores. E comandando todos os nossos protetores, nós temos o Cristo, que disse que por onde estiverem 2 ou 3 reunidos em seu nome, ali ele estaria. E aqui mesmo, virtualmente, estamos reunidos em mais do que 2 ou 3. Assim, ele está conosco, está com a nossa humanidade, trazendo bênçãos para todos nós, para que nós possamos interiorizar essa mensagem, recomeçar e cada vez mais alinharmos as nossas vivências com o planejamento divino. Assim, queridos irmãos, os convido para fazermos a oração final em forma de música. Quanto tempo eu perdi em caminhos tortuosos, quanto tempo eu fechei meus olhos. Agora que estou vendo tudo indiferente, vendo o mundo se perdendo lentamente. O que fazer para mudar? Transformar meus sentimentos, sei que vou modificar meus medos, o medo que me prende no caminho e não me deixa prosseguir, me faz andar sozinho, preciso resistir. Quanto tempo eu perdi em caminhos tortuosos, quanto tempo eu fechei meus olhos. Agora que estou vendo tudo indiferente, vendo o mundo se perdendo lentamente. O que fazer para mudar? Transformar meus sentimentos, sei que vou modificar meus medos, o medo que me prende no caminho e não me deixa prosseguir, me faz andar sozinho, preciso resistir. Já não há mais tempo pra ficar perdido. Pra vencer preciso ousar com Cristo. Já não há mais tempo pra ficar perdido. Pra vencer preciso ousar com Cristo.
Cristo eu vou ousar amar. Com Cristo eu vou ousar amar. Com Cristo. Muito obrigada pela presença de todos. Fiquem em paz.